esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir. Do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor, que do alto te manda, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos e amigos, você que está me acompanhando. A minha oração é que Deus nos abençoe. Sempre tenho pedido essa bênção do Senhor sobre todos nós. Nesta semana nós vamos estudar o tema como conseguirei resolver os meus problemas. Tá? Então nós vamos trabalhar em cima desse tema. Nós vamos estudar no 2º capítulo de Crônicas. Então nesse texto nós vamos descobrir alguns princípios bíblicos para a gente lidar com os nossos problemas e a gente então aprender como vencer os nossos problemas. Nós vamos começar então orando. Pai querido, louvado seja o teu nome pelo privilégio, Pai, de podermos começar mais esta série. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que a tua palavra viva e eficaz que ela é, ela possa encontrar nos nossos corações um espaço completamente sensível para entender a tua palavra, os princípios da tua palavra. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada pessoa, cada família, cada casa, Pai, que porventura está com seus aparelhos ligados para ouvir esta palavra. E então eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai. Eu não sou ninguém, eu não sou alguém reconhecido, não adianta, Pai. Nós estamos voltados para a tua palavra. Nós queremos que a tua palavra fale aos nossos corações. Por isso eu peço, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos então pensar, trabalhar esse tema. Tá? Deixa eu desligar aqui o celular. Então nós vamos trabalhar esse tema. Como irei resolver os meus problemas? O que nós temos visto é o seguinte: a história que nós vamos ver, a história de Josafá, ela descreve uma batalha. E essa descrição, que a palavra de Deus nos faz, ou melhor, essa descrição, ela é muito importante para a gente, porque todos nós vivemos dia após dia com dificuldades também, todos nós temos problemas também, todos nós travamos batalhas dia após dia. Então, nesse texto, nós vamos encontrar princípios que nos ajudam a vencer esses problemas. As batalhas, muitas das vezes elas podem ser batalhas espirituais, podem ser batalhas financeiras, batalhas profissionais, batalhas familiares, batalhas relacionais. Então nós temos as nossas batalhas, temos as nossas dificuldades, temos as nossas adversidades. E a cada dia é uma situação diferente. Então essa história está na Bíblia e acreditamos que Deus colocou essa história na Bíblia, fez com que ela fosse registrada e de uma forma muito especial, tanto que ela não tem paralelo no livro dos Reis. Então essa história ela é colocada aqui porque Deus quer nos passar princípios, sempre é assim. Deus quer nos passar princípios. E então para como vencermos nossos problemas, nossas dificuldades. O que nós vemos aqui acontecendo com Josafá é que 3 nações se unem, se formam num grande exército para vir contra Josafá. E então
são essas três nações, as nações a nação Moabita, Amonita e Meunita. No verso 1 do capítulo 20 de 2 Crônicas, nós lemos: depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então vamos ver o primeiro princípio. O primeiro princípio que nós identificamos aqui é que nós precisamos identificar o nosso inimigo. Então identifique o seu inimigo. Na maioria das vezes nós ficamos desesperados com situações adversas, mas nós não conseguimos identificar, pontuar o inimigo. Onde está o inimigo? Quem é realmente o inimigo? Então muitos não sabem quem é o seu próprio inimigo. Muitos não sabem, não conhecem, não identificam o seu próprio inimigo. E às vezes facilitam com o seu inimigo. Eu tenho contado muito uma história, uma ilustração, de um tratador de animais. Ele tratava dos animais naquele circo. Então todas as manhãs ele levantava e saía colocando alimento nas jaulas para os animais. E aí ele passou na jaula do leão e colocou um gato. Colocou um gato lá dentro. E aí ele continuou tratando, colocando alimento nas outras jaulas. E um turista passou e estava vendo ali aquela situação e viu que o leão estava brincando com o gato, dando tapinhas no gato, o gato dando tapinhas no leão, brincando ali e tal. O turista foi atrás do tratador e falou assim: eu não estou entendendo nada. Você colocou o gato ali como alimento para o leão e o leão está brincando com o gato com o leão. Aí o tratador disse: não fique preocupado não fique maravilhado com isso. O leão vai brincar com ele, daqui a pouco o leão vai dar um tapa fatal e vai se alimentar, e eu tenho que voltar lá e colocar outro gato na jaula. Então, às vezes nós estamos ali brincando com o inimigo, nós não conseguimos identificar o inimigo, e nós pensamos que o inimigo é nosso amigo. Então nós precisamos ficar mais espertos e identificar o nosso inimigo. Precisamos então identificar o nosso inimigo. Quantas vezes nas nossas adversidades nós pensamos que o inimigo é um colega de trabalho que está tentando puxar o nosso tapete, está tentando tirar a nossa posição, talvez tentando nos prejudicar. Quantas vezes achamos que o inimigo é um familiar, alguém da nossa própria casa que está tentando arrebentar com a gente, está tentando então nos prejudicar. Na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, o inimigo não é um colega de trabalho, o inimigo não é um familiar, o inimigo não é um vizinho, o inimigo não é um membro da nossa equipe, o inimigo, na maioria das vezes, nem mesmo é o inimigo, o diabo. Na maioria esmagadora das vezes, o inimigo é a atitude que nós tomamos em cima daquele problema, em cima daquela adversidade, em cima daquela situação adversa. Então o inimigo é a nossa atitude. Então identifique o inimigo. Nós precisamos ter calma para identificar o inimigo. Então quando surgir uma situação, nós precisamos tomar um fôlego para identificar quem realmente é o inimigo. Eu tenho contado também uma situação pela qual eu passei. Eu era jovenzinho ainda, aliás, saindo da adolescência, lá em Colatina. Talvez tivesse lá meus 15 anos, mais ou menos. Nós descobrimos que numas pedreiras dentro do rio tinha um determinado tipo de camarão. E então nós mergulhávamos, enfiávamos as mãos entre as pedras e pegávamos, às vezes nós víamos na mão assim, trazendo 3, 4 camarões, talvez você pegava 2, 3 e outro vinha seguro assim na sua mão, e nós então pegávamos muitos camarões. E aí nós tínhamos um colega, o Lelé, nós pegávamos na hora do almoço, íamos lá e pescávamos e colocávamos em arame, fazíamos aquela feira com camarão, à tarde ele ia para casa, e nós trabalhávamos juntos, e ele ia para casa à tarde, e ele vendia os camarões e no dia seguinte ele trazia o dinheiro e nós dividíamos o dinheiro. Então assim era. Mas num daqueles dias nós almoçamos e almoçávamos correndo e íamos para lá mergulhar para pegar camarão. E quando eu enfiei a minha mão direita, eu sou destro, enfiei a minha mão direita para pegar o camarão, com essa mão aqui eu acabei empurrando a pedra e a pedra prendeu o meu braço. E eu lá debaixo d'água fiquei com o meu braço direito preso. E eu fiquei pensando ali, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Como é que eu saio daqui? Lá debaixo d'água. E num ímpeto eu tive uma
lucidez, tomei uma decisão de com a mão esquerda, então eu consegui puxar a pedra e contra a correnteza. Eu puxei a pedra, soltei minha mão e eu saí então, fui em cima, respirei e saí, fiquei lá em cima da pedra, da pedreira, né? Fiquei lá em cima e o meu irmão brincando comigo, dizendo, olha, você não vai mergulhar não, olha, hoje nós não vamos dividir o dinheiro com você não e tal. Mas qual é o seu inimigo? Na hora do problema, na hora da situação adversa, na hora que você pensa que está perdendo o fôlego, na hora que você pensa que está tudo acabando, você precisa ficar calmo. Fique calmo, para você descobrir de fato quem é o inimigo. Precisamos de calma. Alguém informa então a Josafá. Josafá, a coisa está feia. No verso 2, alguém diz para Josafá, aliás, no verso 2 diz assim, então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já estão em Azazon Tamar, isso é, em Gede. Então estão vindo. Ele recebe essa informação, um enorme exército está vindo aí. Ao tomar ciência dos fatos, Josafá fica muito assustado. Ele fica com medo. Ele fica desesperado. Aí no verso 3 nós lemos, alarmado, Josafá está alarmado, ele está assustado, ele está desesperado. E então Josafá, alarmado, decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então ele ficou alarmado. Ficar alarmado, ficar assustado não é um erro. Não é pecado ficar com medo. Não é pecado ficar assustado, não é pecado. Aliás, o medo, ele pode ser até uma bênção para nós. O medo nos leva a refletir no que vamos fazer. O que fazer? Se vamos agir corretamente ou se estamos na iminência de agir erradamente. Então o medo, ele pode ser uma bênção. Então, o medo é uma reação que nós todos podemos ter. Todos nós podemos ter, mas cedo ou mais tarde podemos ficar alarmados, desesperados, sem saber o que fazer. E aí nós começamos a gritar, meu Deus, por que comigo? Por que isso aconteceu agora? E então, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí ficamos desesperados. Então é uma reação típica para todos nós. Então medo é uma reação normal. Se você está com medo de alguma situação, seja ela nos relacionamentos, seja ela na questão do emprego, seja ela na questão das finanças, seja qualquer situação que esteja deixando você alarmado, respire fundo, tenha calma e converse com Deus. Então o medo em si não é um problema. Procure descobrir de fato qual é o problema, qual é o inimigo. Então não é errado ter medo se usarmos o medo para vencermos o problema. Entretanto, se ficarmos desanimados, desorientados e bravos com Deus, e gritando com Deus, e perguntando a Deus por que isso agora, o medo já nos derrotou, o medo já nos detonou. Então hoje eu deixo essa palavra com você. Identifique, primeiro, quem é o inimigo. Na maioria das vezes, o inimigo está dentro de você. Na maioria das vezes, o inimigo é a atitude que você está tomando. Às vezes, as pessoas que estão do teu lado, que você pensa que são suas inimigas, essas pessoas estão olhando para você e perguntando, o que eu fiz? O que eu fiz? E na maioria das vezes, então, o problema, a adversidade, é a atitude que você está tomando e ela está dentro de você. Então procure descobrir exatamente quem é o inimigo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. E agora tenha o seu momento a sós com Deus. Você vai orar, vai colocar diante de Deus os seus temores, os seus medos, os seus desesperos, os seus clamores. Faça isso. Se você está em família, ore com a família, ore pela família. E não esqueça de continuar orando pelo nosso querido Brasil. Continue orando. Nós tivemos ontem as eleições, vários prefeitos foram eleitos, vereadores também, alguns prefeitos ainda vão para o segundo turno. Continuemos em oração pelo nosso Brasil. E aqueles que foram eleitos, concorde você ou não, ore por eles, para que eles possam acertar, para que eles possam ser bênçãos, para que eles possam não ser corruptos, mas para que eles possam ser pessoas que sejam bênçãos para os nossos municípios. Então, ore por eles.
e ore pela sua família. Ore por você e ore pela nossa igreja. E que Deus nos abençoe. Amém.